Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, família querida do canal. Adriano, a voz dos que não falam. Para mim é um prazer, um privilégio estar um dia mais aqui com vocês no nosso canal, na família que a gente formou do canal. Adriano, a voz dos que não falam. Como sempre, hein? É um verdadeiro orgulho para mim poder representar a voz de tantas pessoas que a cada dia me esperam aqui neste encontro diário do canal. Tenho que dizer a vocês que cada dia que passa, eu me sinto mais ainda, com a responsabilidade de poder levar a vocês aquilo que nós descobrimos e que pode ajudar muitas pessoas a poderem encontrar o caminho que os leve a se libertarem das mentiras religiosas. As mentiras que a Watchtower muitas vezes fez com que nós ficássemos escravizados, e que hoje muitas pessoas estão escravizadas dentro das seitas religiosas. Quero dar aqui boa noite aos que estão chegando, meu querido amigo Charles, o Vetor. Um beijo no teu coração, meu querido amigo. Também Aline Postalwe. Boa noite, Adriano e família. Boa noite, querida. Loida Fernandes está por aqui também. Boa noite, Adriano e amigos. Boa noite, Loida. Um beijinho no teu coração, querida. Amiga da Associação Espanhola de Vítimas. Estamos juntos na administração. Um beijo no teu coração, Loida. Ela tem a camiseta do canal. Maria Aparecida, shalom, meu lindo irmão. Shalom, Maria Aparecida. Bem-vinda, querida. Soraya por aqui também. Cheguei. Bem-vinda, Soraya. Um beijinho no seu coração, querida. E mais gente chegando aí. Michele, minha querida Michele. Hoje, Michele e as filhinhas. A Maria manda um beijinho para suas filhinhas, Michele. Um beijinho para Michele e para as filhinhas dela. Um beijinho. Olha aí. Obrigado, Michele. Tá por aqui também? Rubim Carter. Um tchauzinho, um beijo no teu coração. Calico, pontual. Querido Calico, patrocinador do canal. Obrigado, Calico, pela ajuda. Olha aí, o Calico ajudando o canal, patrocinando o canal. Obrigado, querido, pela tua ajuda, tua colaboração. Beriana também está por aqui. Olá, queridos irmãos. Olá, querida. A Michele rindo da Maria Onete. A Aline também estava na live com o Samuquinha. Legal, do meu amigo Ricardo Cândido. Lá tava só uma comédia, né? Aqui, agora, nós vamos fazer de um discurso. Olha só, gente. Alguns perguntam, quem comanda, né? Quem manda na Watchtower, na Torre de Vigia? Olha, para falar a verdade, a Torre de Vigia, a Watchtower, é uma empresa. É uma empresa com muitos acionistas. É uma corporação que obedece às leis, que comandam este mundo, as leis da elite mundial. É uma ramificação. Esses acionistas, eles comandam o lado empresarial. E eles têm um presidente que responde diante da Torre de Vigia, o lado religioso. E o presidente da Torre de Vigia, da Watchtower, lá de Warwick, o presidente que manda mais que o corpo governante, é Robert Ciranco. O que nós vamos ver aqui hoje. E nós vamos fazer uma análise do discurso dele, do Robert Ciranco. Fazer do meu estilo, hein? Já sabe, né? Eu vou fazer uma análise ao meu estilo. Então vocês vão ver aqui o presidente da Torre de Vigia e a portada do vídeo dele, se vocês forem na página oficial, vocês vão ver a primeira vez que eu vi ele dar um sorriso. Eu acho que tanto o cara de sardinha, o que nós vimos ontem, né? O David Splett, e o Robert Ciranco são os dois únicos que eu nunca vi rir na vida dele. Eu nunca vi eles dar uma risada. Na vida inteira deles, eu nunca vi eles rir. Só que agora, como eu acho que está chegando para eles as notícias de que eles são antipáticos, eles estão começando a sair nas portadas rindo, justo eles rindo. E aí eu penso, né? Eu acho que está chegando para eles o que nós estamos falando, que eles aqui não estão chegando ao coração das pessoas, porque são antipáticos, mentem, né? E ainda que essas caras aí deles aí de chupando limão,
Ninguém escuta mesmo. E hoje nós vamos analisar aqui o discurso de Robert Ciranco, né, que é o presidente da Torre de Vigia, o presidente da Watchtower, manda mais que o corpo governante. Esposa de Russell, boa noite, querida, um beijo no teu coração. A Nanda está por aqui também, um beijinho no teu coração, Nanda. Tricolor, querido, tricolor, chegando já aqui para prestigiar esta live. M diz, live do Samuca, chupa-dedo, tá engraçado. A Lívia Ferreira, manda um beijinho para mim, brasileira, em Portugal, gosto muito deste canal. Lívia Ferreira, um beijo enorme no teu coração. Um beijinho para você, Lívia Ferreira. Conceição Carvalho, querida, minha irmã mais velha. Boa noite, queridos irmãos. Estava com o Samuquinha. Todos estavam lá no Samuquinha. Ai, ai. Tá por aqui também Olivete Guerino, minha querida Olivete. Boa noite, bem-vinda, querida. Também Carlos Eduardo, boa noite. Um beijo no teu coração, meu querido amigo. O pessoal mandando para mim aqui. Estão mandando para mim aqui. Ah, sim, sim, claro. Claro que sim. Temos um. Está falando para mim que tem um tal, né? O chefe, Nater Sali. Sim, eu já vi isso também. Mas, olha, eu estou falando da parte industrial, né? Eu não estou falando da elite mundial, não. Aí nós já passamos numa escala superior, viu? Rodrigo, nós passamos aí já. Você está falando aí, é a escala da elite mundial já. Nós passamos para outro nível. Eu estou falando aqui do nível da empresa, dos acionistas, né? Que obedecem a esses aí que você está mostrando aí, que é os da elite mundial. Vamos falar primeiro da parte empresarial, né? Que são os acionistas que dão as ordens a Robert Ciranco, e Robert Ciranco transmite ao corpo governante o que deve ser feito. E o corpo governante se encarrega de passar para a chupa dedaiada do mundo aí o que tem que fazer. Tricolor diz, Adriano, tem um que, segundo o Raciel, é o cara da torre. Sim, claro que sim. Sim. É o que eu estou dizendo aqui agora. O cara da torre, ele já é um escalão acima dos acionistas. Ele também é um acionista, mas ele está em cima desses caras aí. Mas isso daí já é entrar em outro assunto, hein? Que o Raciel já fez uma reportagem e eu trouxe aqui um dia. Vamos estar falando aqui do que nós podemos, né? Vimos nas literaturas, aquilo que a gente já viu nas literaturas deles. As literaturas deles já deixaram claro que eles têm acionistas, né? Uns 500, mais ou menos. Debaixo dos acionistas está a Torre de Vigia, que é comandada por Robert Ciranco, presidente, que tem uma voz muito poderosa em cima do corpo governante. E é esse Robert Ciranco que vai falar hoje sobre amizade. Como saber, né, ou ser um verdadeiro amigo. Sim, eles vão falar de amizade. Tá por aqui também a Maria Onete, aposentada. Um beijo. A ex-irmã. Também boa noite, Adriana, a todos boa noite. Um beijinho no coração. Também está por aqui Leandro Leão. Um beijo, querido, no teu coração, Leandro Leão. Bem-vindo, né, a esta live. Também a Marilene Rocha está por aqui. Um beijo, Marilene. E também está aqui. Eita, Renê Show! Fala, índio, velho. Tô só a capa da gaita. Trabalhou o dia inteiro cortando lenha, né? Claro. Você tá aí com o meu companheiro, meu índio velho aí, de Santa Catarina, lá de São José do Cedro. E terra boa demais da conta. Um beijo para você, Renê Show. Um beijo para você, Júlio, meu irmão querido. Júlio César Niederauer, meu irmão. Olha, gente, eu vou revelar uma coisa para vocês que ele me autorizou a revelar. Vocês lembram que eu falava para vocês? Eu sempre falei para vocês que desde que eu comecei o canal, eu falava assim, eu tenho uma dor na minha consciência. Porque tinha um casal que eu tenho eles como família, mais que família. Mais que família. E eu fui o responsável de colocar eles dentro da Torre de Vigia. Eu fiz o estudo deles desde da estaca zero até eles se tornarem testemunhas de Jeová em Barcelona. Depois eles voltaram para o sul do Brasil, para Santa Catarina, para São José do Cedro, divisa com a Argentina. E depois que eu despertei, a dor na minha consciência que eu sentia de ter colocado aquela família tão bonita, ele, a esposa e 3 filhinhas. De eu ter, no meu engano, eu também estava enganado. Eu coloquei essa família lá dentro.
Até que um dia eu recebo uma notícia aqui do René Show, que mora lá em São José do Cedro, e que estava desperto. E, para minha surpresa, Júlio César Nideral, meu irmão é mais que irmão de sangue para mim, estava desperto. E um dia fizeram uma ligação e eu não sabia. Ele não despertou por mim. Ele despertou de ver a sacanagem dessa organização, a sujeira desta organização. E um dia, no meu WhatsApp, chega uma mensagem e diz assim: como é que tá índio velho? E aqui no chat, índio velho. E eu falei, quem me chamava assim era um amigo que eu tinha, um grande amigo que eu tinha. Mas que até então eu não sabia que ele estava desperto, porque ele era servo ministerial já, eles estavam fanáticos lá dentro. E quando eu escutei a expressão índio velho, era ele que me chamava assim. Me deu mais dor ainda no coração. E aí, eles fizeram para mim uma videochamada. Quando fizeram a videochamada, e eu me dei de cara com o meu amigo, meu irmão de sangue, Júlio, eu tenho que reconhecer, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu estou falando de uns 2, 3 meses atrás. Eu comecei a chorar que nem criança. E ele também lá emocionado. E contou para mim tudo o que tinha feito ele despertar. Naquele dia eu vi que eu já podia descansar. Mas ele tinha um trabalho muito grande em cima dele, era não perder a família dele, porque a esposa e as filhas ainda continuavam lá dentro. E ele, com paciência, sabedoria, ele conseguiu ajudar a esposa dele, que é uma grande mulher, que é uma companheira de verdade, que é uma pessoa que preza pela família. A esposa de Júlio escutou o marido, pelo menos deu a oportunidade do marido explicar para ela o que tinha descoberto. E então, faz aproximadamente uma semana e pouco, eles decidiram entregar juntos a carta de dissociação. E eles estão super felizes e unidos. E eu nem ia falar disso hoje, mas como surgiu aqui o assunto, eu quero dizer que eu estou de alma lavada. Porque esta família, que eu me sentia culpado de ter colocado lá dentro, hoje eles assistem os meus vídeos. E graças ao Todo-Poderoso, e graças ao Messias, que resgata os que são realmente ovelhas da mentira, a família Niederauer, de São José do Cedro, está livre desta seita satânica, destruidora de vidas e famílias. Assim que, um beijo para você, meu amigo, meu irmão Júlio. Um beijo para você, para tua esposa, para tuas filhas. E para você, René Show, que foi quem fez eu entrar em contato com meu amigo da alma, Júlio. E você agora passou também a ser um grande amigo meu. Assim que vamos começar, gente, já, desculpa. Vocês sabem que eu sou eu, né? Eu começo, aparece isso, eu tenho que falar. Eu tenho que falar e não tem jeito, é assim. E eu estou explodindo de felicidade. Explodindo de felicidade. Porque se livrou da seita, uma família que eu tinha colocado lá dentro e que eu me sentia culpado. Se livraram do engano satânico desta organização. Ai, de alma lavada. Alma lavada. Assim que agora eu vou compartilhar com vocês o discurso de Robert Ciranco, o presidente da Torre de Vigia, que vai falar para nós sobre amizade. Sim, sim. Os destruidores de amizades. A minha amizade com o Júlio, por exemplo, Niederauer, lá que morou em Barcelona. Olha, gente, essa família chegou em Barcelona. Eu quero que um dia ele venha aqui contar a história dele. E ele apareceu um dia no Salão do Reino, com a mulher dele. Eles não tinham filhos nem nada. E então, nós recebemos, né? Que aquela é a fã de receber, fomos avisados antes que eles vinham, pela pessoa que contactou com eles no consulado brasileiro.
Falou, eu convidei uma irmã lá que falou, eu convidei um casal que vai vir aqui, muito bonzinhos, eles vão vir no Salão do Reino, então, por favor, vamos dar bastante atenção para eles quando eles chegarem. E eles chegaram. Eles tinham vindo da Alemanha. Quando chegaram, a gente foi lá, abraçou tal, e eu começamos o estudo com eles. E eles não falhavam. Toda sexta-feira estava em casa e a gente fazia o estudo deles. E eu era super fanático, porque eu acreditava de verdade nessa organização, até eu descobri que era uma mentira, né? E eles foram progredindo, se batizaram em Madrid, num congresso em Madrid, num dia frio. Eles se batizaram, a gente juntos lá. E até que eles tiveram uma filhinha, depois decidiram voltar para o Brasil. Nós, como já vivíamos na Espanha há muito tempo, a gente ajudou muito eles naquela época lá na Espanha, né? Para que eles pudessem ter a casa deles, muitas coisas que eu voltaria a fazer 10 mil vezes mais para ele. E então, eles decidiram voltar. Foi muito triste para nós quando eles voltaram para o Brasil, mas foi para melhor. E no Brasil, quando ele chegou, ele continuou progredindo, se tornou servo ministerial, ela saía de Penedo de vez em quando. Uma família se fanatizaram dentro da organização. E quando aconteceu tudo o que aconteceu comigo, a primeira família, tirando minha família de sangue, né, os primeiros que eu pensava, perdi meus amigos, era ele e a família dele. E eu pensava, eles nunca mais voltarão a falar comigo. E agora eu tive essa surpresa maravilhosa de que a família Niederauer despertaram, mas despertaram até mais que eu. E não foi por minha culpa, não. Né? Culpa, né? Porque, com certeza, o povo que nos conhece, do campo português, vai dizer que o Adriano é que desviou a família Niederauer. Não. Eles despertaram antes de saber que eu tinha canal. Júlio despertou antes de saber que eu tinha um canal. Mas depois que ele viu a sacanagem, o encobrimento de crime na própria congregação dele, ele ligou umas coisas com outra. Ele falou, olha, o Adriano não abandonou à toa essa organização. Ele ligou um cabo com o outro e disse, eu conheço o índio velho. O índio velho não é mentiroso. O índio velho não é de ficar acobertando sem vergonhice. O índio velho é aroeira. E ele ligou um cabo com o outro, e aí ele encontrou, né, que era um amigo dele lá, o René Show. E o René Show falou para ele, olha, tem um canal aí de um rapaz que eu gosto de assistir. Ele mete a lenha mesmo, ele não tem dó, não. Ele falou, e que canal? Ele falou, é um tal de Adriano lá da Espanha. Aí ele falou assim, Adriano da Espanha? Mas, deixa eu ver, mostra para mim aí. A hora que ele mostrou, o Júlio falou assim, esse foi meu instrutor lá em Barcelona. Aí vocês já viram, né? Ele estava já desperto, assistindo meu canal. Os olhos dele ficou que nem uma coruja, assim, ó. Já não dormiu nunca mais na vida dele. Ele virava a cabeça da horta inteira, assim, depois que ele começou a ver o canal. E aí ele entrou em contato comigo, e o único medo e preocupação que a gente tinha e que eu tinha é de que a família dele se destruísse como foi destruída a minha, né? Mas graças ao Todo-Poderoso, graças ao Messias, a quem foi dado todo o poder e toda a autoridade na terra, graças ao coração nobre e sincero da sua esposa, graças a ele ser um homem que preza pelo correto e pelo justo, a ser um homem de verdade e ter uma esposa de verdade que mantém a família e que defende o que é correto. Graças à união de tudo isso, a família Niederauer, de São José do Cedro, se livrou desse engodo, desse satanismo chamado Watchtower Bible Tract Society. Pois nada, gente, vamos já pelo discurso que eu me empolguei. Mas é boa notícia, não é? Pode dizer aí no chat. Vocês acharam que essa é uma boa notícia? Que uma família inteira se libertasse? E ainda pessoas que eu tinha colocado lá dentro. Fantástico. Fantástico.
Assim que só festa, só alegria. Assim que eu deixo eu compartilhar com vocês a tela o discurso de Robert Ciranco, né? Como ser um amigo verdadeiro. Olha quem vai falar para nós de amizade verdadeira. Os que destroem famílias, destroem vidas, causam que alguns deixam de viver, que destrói sonhos, destroem amizades que eram para ser eternas, eles destroem. Eles vêm falar agora aqui de amizade, como ter um amigo verdadeiro. Sim, sim. Pega o bordo lá, estão dizendo aí, ó. Vai lá na Arvinha, no fundo do terreiro. Tem aveludado e tem liso. Tem bordo aveludado e tem bordo liso. Você escolhe, né? Você vai lá, escolhe qual bordo você quer. Pega umas 4, 5 folha, que nem eu falo. Eu vou falar agora que nem lá no interior, hein? Porque eu não vou ficar falando aqui de maneira intelectual, não. Vocês pegam, vai lá no terreiro, passa a mão num gai de bordo lá, arranca umas 4, 5 folhas de bordo, lava elas antes, porque pode ter bigato. Né? Pode ter bigato, taturana, pode ter qualquer coisa. Vocês lavam a folha de bordo, lava bem lavadinho. Coloca dentro de um copo, de um pilãozinho, não, num copo, tem que ser num copo mesmo. Pega o cabo do garfo mesmo, de madeira, o macetador de macetador de alho. E ó, maceta bem. Até sair o cardo verde do bordo. A hora que sair aquele cardo verde, vocês metem uma aguinha gelada e ó, pra dentro. Porque para aguentar o que vocês vão ter que aguentar aqui agora, só com batata não dá para comer, não. Tem que ser bordo, porque depois tem que arrumar o fígado. Porque o fígado vai baquear, hein? Vai baquear mesmo com esse daí que nós vamos ver aqui agora. Vai paciência, né? Fazer o quê? Deus me livre. Chupa essa manga aí, ó. Vamos ver, vai. Vamos lá. Vamos sortar aí esse angu. Esse angu aí. Vamos lá. Vamos começar esse trem. Você já esteve numa situação em que se sentiu ansioso, vulnerável ou até com medo? E você precisou dos seus amigos mais próximos perto de você para Já me senti assim. Quando eu descobri que vocês eram uma pura mentira. Me senti vulnerável, me senti com medo e me senti que eu precisava de amigos. Mas sabe o que aconteceu? Que a tua máfia, nojenta, asquerosa, vomitiva, fez com que toda a minha família me considerasse apóstata, que a minha família direta me expulsasse da minha própria casa e que me dessem morte social, que é o que vocês, assassinos de alma, provocam para aqueles que descobrem que vocês são uma máfia. Asqueroso. Você não tem vergonha na cara de vir falar de amizade aqui, sendo que vocês destroem vidas e famílias. Me provoca repugnância. Saber que você ainda tem coragem de vir falar de amizade aqui. Que essa cara de zumbi que você tem. Continuamos. te fortalecer e encorajar? É provável que você já tenha passado por isso. Pense nessa situação. Você está no serviço de campo com seus amigos. Vamos começar de novo. Você já esteve numa situação em que se sentiu ansioso, vulnerável ou até com medo? E você precisou dos seus amigos mais próximos perto de você para te fortalecer e encorajar? Né? Será que eles não têm simancol? Será que eles não se ligam que eles causam isso nas pessoas? E que quando as pessoas se sentem mais vulneráveis, mais necessitadas de carinho, é quando e eles chamam amigos, os familiares, tudo bitolado, chupa-dedo, tudo Mário e Maria da família Onete, vira a cara para a pessoa, dá morte social. Alguns até desistem de viver. Fazer o quê, né? A hipocrisia é o que comanda aí dentro. Olha a cara lavada desse aí. Ó. Continuando, vamos lá. É provável que você já tenha passado por isso. Pense nessa situação. Você está no serviço de campo com seus amigos. Vocês estão num bairro tranquilo e você consegue ver os seus amigos trabalhando de casa em casa, assim como você. De repente, a polícia chega, eles te abordam e dizem que vão levar você para a delegacia. Você procura os seus amigos, mas eles sumiram. Eles te deixaram sozinho para lidar com essa situação. Como você se sentiria? Decepcionado? Desanimado?
Talvez até com um pouco de raiva? Bom, agora conseguimos ter uma ideia de como Jesus se sentiu lá no jardim de Getsêmani. Olha aí, viu? A comparação que ele faz. Você está com uns amigos no campo, no serviço de campo. E aí vem a polícia e leva você e todo mundo fugiu, deixou você sozinho, te abandonou, teus amigos. O mesmo aconteceu com Jesus, viu? Sim, eles se comparam a Jesus, né? O mesmo Jesus aconteceu quando vieram buscar ele no jardim de Getsemane. Olha que comparação, trabalhar no campo com ser levado à morte. Olha que coisa, gente, né? Deus me livre, hein? Duro, né? Vamos falar a verdade, hein? A neurolinguística é pura e dura. E o chupa-dedo acredita em tudo que esses caras falam. Tudo. Ele vai falar de amizade, gente. Eles destroem amizades. E ele vai falar de amizade. Olha lá. Eu tinha um amigo aí em Barcelona, né? Um amigo que dizia ser meu amigo, hein? Se tornou pioneiro especial. Se tornou bitolado ao cubo. Super inteligente, falava vários idiomas. Vivia na minha casa, vinha dormir na minha casa, comia lá na minha casa. Uma vez a esposa dele foi para o Brasil, ele ficou na minha casa, senão ele ficou tão depressivo que a mulher foi para o Brasil que ele emagreceu, acho que 200 quilos. E aí a gente levou ele para casa para recuperar ele um pouco, senão ele ia entrar em coma. Ajudamos, né? Fizemos de tudo, né? Quando eu despertei, né? Era meu amigo, disse que era amigo de morte, hein? Era amigo de morte. Quando eu despertei, a Dalila, nos bastidores, sem eu saber, alertou eles que eu estava com ideias apóstatas. Ele veio passear aqui na minha casa e a gente foi dar um passeio na praia. E eu, conversando com ele, né? Com esse amigão da alma, hein? Ele pegou e falou por que eu não queria mais, né, ser ancião. Eu falei que eu não queria mais ser ancião. Eu comecei a falar para ele, não quero mais ser ancião, não quero mais nenhum privilégio na sua organização. Mas não falei para ele o que eu tinha descoberto, né? Porque eu ainda estava tentando resgatar a minha família. Aí ele falou, mas você está decepcionado com o quê? Eu falei, estou decepcionado com a organização. Ele ia dormir na minha casa, hein? Aí ele falou assim para mim, mas se você tiver decepcionado com a organização e abandonar a organização, eu não poderei continuar a ser teu amigo. Eu falei, ó, é você que decide, viu? É você que decide. Eu não te convidei para vir na minha casa, não. Você apareceu aqui. Você está aqui sem convidar. Agora você fica se você quiser. Você aqui na minha casa vem falar para mim que só vai ser meu amigo se eu sou amigo da organização? Pois você fica aqui se você quiser, viu? Eu estou decepcionado com a organização, sim. E depois que eu assumi mesmo que essa organização é uma escória, nunca mais eu vi o sujeito. Nunca mais. O amigo da alma. Nunca mais eu fiquei sabendo desse sujeito. Nunca mais. Se um dia ele despertar, que eu espero que um dia ele desperte, mas eu acho difícil, porque ele e a mulher dele são bitolados ao cubo. Chupadê dos dois, Mário e Marionete, os dois. Se um dia eles despertarem, eu vou ficar feliz porque despertaram, mas sentar na minha mesa nunca mais não, amigo. Eu te perdoo, mas sentar comer comigo nunca mais na tua vida. Você já mostrou de que naipe você é, viu? De que naipe você é. Vamos continuar. Quando uma multidão de inimigos veio para prendê-lo e levá-lo para julgamento. E onde estavam seus 11 melhores amigos? Como diz Marcos 14:50, todos o abandonaram e fugiram. E apenas algumas horas antes, aqueles mesmos homens tinham dito que preferiam morrer do que abandonar seu senhor. Olha aí. Vocês notam que agora, como a gente já despertou, a gente pode fazer a aplicação reversa, né? Quem foi que nos abandonaram quando a gente descobriu que deveríamos seguir a Cristo e não a homens? Que nós estávamos numa mentira. Quem foi que nos abandonou quando nós descobrimos que estávamos na mentira e decidimos tomar o lado da verdade?
E por isso abandonamos esse lixo chamado torre de vigia. Esse lixo chamado torre de vigia. Todos fizeram o que fizeram com Cristo, nos abandonaram. Olha aí! Né? Assim devemos fazer a aplicação. Todos nós, ex-testemunhas de Jeová, fomos abandonados, muitos pela família e por melhores amigos. Assim como Cristo foi abandonado por defender o que era correto e por vir cumprir sua missão. Aí, essa é a aplicação correta. Vamos lá. Jesus era humano e ele tinha sentimentos parecidos com os nossos, mesmo que pudesse controlá-los perfeitamente. Claro que Jesus tinha uma vantagem. Ele já sabia de uma profecia feita 500 anos antes que dizia que algo assim aconteceria com ele. Vamos ler essa profecia em Zacarias capítulo 13. Zacarias 13:7. Jeová disse assim: Ó espada, desperte contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz Jeová dos exércitos. Fira o pastor e que o rebanho seja espalhado. Agora veja o que Jesus tinha dito para os 11 quando estavam saindo da sala do andar de cima de Jerusalém para Getsêmani. Ele citou esta mesma profecia, como mostra Mateus capítulo 26, versículo 31. Mateus 26, versículo 31, diz o seguinte: Jesus lhes disse então: Esta noite todos vocês tropeçarão no que diz respeito a mim, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. O que você acha que os apóstolos estavam pensando enquanto fugiam na calada da noite? Talvez, bom, Jesus disse que isso ia acontecer, então só estou fazendo minha parte. Provavelmente não. É mais lógico imaginar que eles ficaram com tanto medo que só conseguiam pensar em como sair dali e se salvar. Nós não sabemos o que eles estavam pensando nessa ocasião, mas sabemos que eles não seguiram o provérbio que diz: o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Provérbios 17:17. Isso é o que vocês não fazem nunca. Quando uma pessoa descobre, né, todas as vossas mentiras, a pessoa entra num período de uma tristeza, uma aflição profunda. E é quando a pessoa é mais abandonada e vocês não se importam com a vida humana. Porque uma pessoa que fica abandonada, como muitos ficam pela família, alguns desistem de viver. E vocês não estão nem aí. Se a pessoa chega a cometer um ato desse, sabe o que ainda vocês falam? Que a pessoa fez isso porque abandonou a Jeová. É a tamanha crueldade que existe dentro da cabeça de um sectário, de um bitolado que está dominado por ideias satânicas. É isso que acontece. É isso. É isso que acontece. Vocês são fábrica de desumanizar seres humanos. Vocês são a fábrica de desumanizar as pessoas. Torre de vigia. Agora, consegue pensar em um princípio da Bíblia que nos ajuda a ser um verdadeiro amigo, que se torna um irmão ou irmã em tempos de aflição para aqueles que estão ansiosos, vulneráveis ou com medo? 2 anos antes da experiência traumática no jardim de Getsêmani, Jesus tinha ensinado uma ótima regra, que se fosse sempre seguida, iria nos impedir de decepcionar nossos amigos que precisam de apoio. Sim. Decepcionar nossos amigos que precisam de apoio é o que vocês mais fazem. Decepcionar os teus, que vocês chamam amigos, quando eles precisam de apoio. Isso é. Assim vocês fazem com as pessoas. Ele ensinou isso no Sermão do Monte. Os 2 escritores que registraram esse sermão mencionaram essa regra. Vamos ver o que Mateus escreveu sobre isso em Mateus 7, versículo 12. Mateus 7:12. Ele escreveu: Portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. E Lucas escreveu: Assim como querem que os homens façam a vocês, façam do mesmo modo a eles.
E essa é realmente uma regra de ouro para o nosso dia a dia. E por que vocês não aplicam? Por que vocês não aplicam, cara de pau? Bando de gente sem vergonha e canalha. Esses líderes desta seita. Nojo me dá. Nojo. Asco me dá. Desse sujeito ainda vim falar aí de ser um bom amigo. Se o que eles fazem é destruir as pessoas. Se as pessoas não se sujeitam às regras extremistas deles, a pessoa é tratada como uma morta em vida. Alguns são chamados de louco, como eu fui chamado de louco por alguns da minha família. Loucos são vocês, que estão escravizados a mercenários. Loucos são vocês, escravos de charlatães americanos. Loucos são vocês, bando de chupa-dedos fanatizados. É isso. Gostou? Ah, não. Rabo fora. Chupa essa manga. Vai. Cai fora daqui, você que é chupa-dedo. Por que você não está convidado a estar aqui? Não preciso da tua presença e não preciso do teu like e não preciso dos teus comentários. Chupa-dedo. Se você quiser ficar para despertar, beleza. Pode ficar aí ainda pianinho, hein? Pianinho. Agora, se vier aqui falar abobrinha, para não falar o que eu ia falar, cai fora daqui, porque você não é bem-vindo. Tá bom? Apoiador, cúmplice de sujeira. É o que vocês são. Ouro puro nunca enferruja. Da mesma forma, a regra de ouro nunca perde o seu valor. É provável que essa seja a regra mais conhecida de todas, mas às vezes nos esquecemos dela. E como podemos aplicá-la? Basicamente de duas formas. Primeiro, pense. Se eu estivesse no lugar da outra pessoa, como eu me sentiria? O que eu ia querer? Pergunta isso para quando vocês destinam uma pessoa à morte social, afastada de toda a família. Há um pai, como eu, que alguns dizem aqui, gente, alguns dizem, ai, eu não gosto do canal da Adriana porque ele é muito duro para falar. Você perdeu toda a tua família? Você foi proibido de assistir o casamento da tua filha que você criou com todo o amor do mundo? Isso aconteceu com você? Então cala a tua boca. Vai falar essa abobrinha? Porra, e os parta. Eu vou falar aqui do jeito que eu sinto no meu coração. E acabou. O Adriano é muito duro. Tem 200 mil canais para você assistir. Você não precisa assistir o meu. Você perdeu toda a tua família, que nem eu? Ah, não? Então o que você está falando? Você foi proibido de assistir? Que tua filha foi entregue não sei para quem? E você não pôde nem assistir? Aconteceu isso com você? Ah, não? Então cala a tua boca. Ou rapo fora daqui. Tá bom, eu agora com 52 anos vou ter que escutar aqui comentário de chupa-dedo dizendo é que o Adriano é muito não sei quanto. Vai, monta um canal você e fala com essa boca mole do jeito que você quiser, na onde você quiser. Acabou. Monta um canal você. Ah, plantar batata, vai caçar sapo, para não mandar você para outro lugar. Do que eu ia precisar? E segundo, tome uma ação. Mostre bondade e compaixão pela outra pessoa. Né? Que nem vocês desejaram para mim, né? Que nem eu fiquei sabendo que familiares meus disseram eu prefiro o Adriano morto do que virar uma apóstata. Isso é compaixão, né? Amizade, a misericórdia, é amor, né? Desejar a morte a outras pessoas. Isso que vocês fazem é incentivo ao ódio. As testemunhas de Jeová desejam a morte de todo ser humano que não pensam como eles. Isso é incentivo ao ódio. Anthony Morris, ex-membro do corpo governante, assoprou um palito de fósforo, que é um ritual isso, assoprou um palito de fósforo, desejando a morte de todos nós, que não pensamos como eles. As testemunhas de Jeová, muitas vezes pregando, quando alguém os trata mal, eles dizem, vai morrer no Armagedon mesmo.
Todas as testemunhas de Jeová oram a cada dia, por favor, que venha logo o Armagedon e destrua todas as pessoas. Isso é o pensamento deles. E vocês vêm falar aqui de compaixão, de amor e de perdão, vai plantar batata, vai. E falar de amizade, vocês não sabem o que é amizade. A amizade de vocês é condicionada. A condicionada a ser escravo da seita. Quem decide não ser escravo da seita não serve para ser amigo de vocês. Não é? Eu conheci e tive um monte de amigos falsos. Um monte de amigos falsos eu tive. Que me rodeavam. Chegava nas assembleias e congressos. Eu entrava, vinha 3, 4 me cumprimentar correndo. Correndo. Incluindo anciãos da congregação Valência aqui da Espanha. Que vinha me abraçar. Fortinho, hipócrita, canalha. E um monte de sem vergonha que tem por aí. Um monte de sem vergonha. E vocês vêm falar aqui de amizade verdadeira? Vá procurar o que fazer, vai. Desocupado. Essa cara que você tem aí que não demonstra sentimento por ninguém. Mercenário da fé. Continuamos. Começa quando prestamos mais atenção aos sentimentos dos outros. Nesse sentido, Jesus é um excelente exemplo porque, em várias ocasiões e em diferentes circunstâncias, Jesus conseguiu entender os sentimentos daqueles que estavam sofrendo de alguma maneira. Primeiro, ele era sensível ao que eles precisavam e sentia a dor deles. E segundo, ele queria muito mostrar compaixão e tomava iniciativa em ajudar outros. Ele estendia a mão para os que estavam sofrendo. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro. Marcos capítulo 1 mostra como Jesus queria aliviar o sofrimento das pessoas. Lemos sobre a ocasião em que um homem coberto de lepra se aproximou de Jesus. Jesus sabia que, segundo a lei, aquele homem nem devia estar lá. Mas Jesus ficou tão comovido que, em vez de mandar o homem embora, Jesus fez algo que ninguém esperava. Ele tocou no homem. E com um só toque, a doença que tornava aquele homem um excluído desapareceu. Jesus sabia como os líderes rabínicos tratavam os leprosos de forma dura, mas Jesus tinha verdadeira compaixão pelos que sofriam. Outro exemplo está em Lucas 7, em que Jesus vê um cortejo fúnebre e se sente motivado a acabar com o luto das pessoas que estavam ali. E as circunstâncias eram especialmente tristes, porque o filho único de uma viúva tinha acabado de morrer, sua única fonte de sustento. Jesus estava com seus olhos fixos naquela manhã frita. E ele disse para ela parar de chorar. Então Jesus falou com aquele corpo sem vida e o jovem voltou a viver. Nenhum dos líderes religiosos tinha feito algo assim. Por que que Cristo, então, não se reuniu primeiro com os discípulos para saber o arranjo necessário para ajudar as pessoas? Por que que Cristo não estabeleceu um corpo governante do primeiro século para decidir como prestar ajuda e não fazer nada de maneira individual, né, como ele fazia? Lá não... ele não precisava fazer isso? Não, hoje sim, né? Claro. Claro. Compaixão existia naquela época, né? Faz uma prova você, o chupadeiro que está aqui, testemunho de Jeová, assistindo a live, que está em dificuldade financeira grave. Escreve você diretamente para Betel e pede ajuda financeira. Manda as contas que estão atrasadas tuas, os boletos que você precisa pagar. Faz uma soma num papel, manda a soma junto com as faturas e peça para Betel, aí do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, ajudar você a pagar essas contas. Faça a prova. Faça essa prova. Vocês vão ver a resposta que eles vão te dar. Para você procurar primeiro a ajuda dos anciãos da tua congregação. Os anciãos da congregação têm umas normas a seguir, que é fazer um interrogatório com você, para saber se você já buscou um aluguel mais barato, se você está morando num bairro mais econômico. Vai perguntar tudo isso para você. Se a comida que você compra, você está usando marca branca ou você está comprando produtos de marca. Eles vão fazer perguntas tão invasivas na tua vida econômica que você vai se sentir tão humilhado e tão destroçado que vai dar vergonha de você aceitar qualquer dinheiro que eles possam autorizar como congregação te dar. Porque eles perguntarão também à congregação, numa resolução, se a congregação aceita dar ajuda a uma família em necessidade. Não vão falar teu nome,
mas vai pedir que levantem a mão os irmãos para ver se pode ser dada ajuda. Pelo menos eu li a instrução sobre isso. E depois os anciãos, entre eles, decidirão dar para você a miséria, a esmola que você talvez necessite. Só que até então, você passou uma humilhação que você nunca mais na tua vida vai se atrever a pedir nada para eles. Assim funciona a organização verdadeira que tenta imitar a Cristo, né? Claro, Cristo nunca faria isso. Cristo, quando os discípulos chegaram e disseram que o povo estava morrendo de fome lá e estava dias sem comer, ele falou, vai lá, me traz pão e peixe. Encheu todo mundo de comida, tá? Tanto é que o povo depois ia atrás dele, pedindo mais. E quando ele viu uma pessoa lá morta, ele ia lá, ressuscitava e não pedia autorização para ninguém, só orava ao Pai, pedindo poder. Nada mais. Nada mais. Por isso que vocês têm provas evidentes de que esses homens são os enganadores. Acredita neles quem quiser, né? Quem não quer realmente ver a verdade. O que aprendemos com esses relatos sobre Jesus? Você percebeu em cada caso a relação entre a compaixão de Jesus e as suas ações? Ele via o sofrimento de outros e sentia pena deles. E quando ele sentia pena, ele fazia algo para ajudar. Então, quando analisamos o exemplo de Jesus, isso nos ajuda a entender a atitude que todos nós devemos ter com aqueles que estão próximos de nós e que estão passando por problemas. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, e vamos ver o maior exemplo de um humano que aplicou a regra de ouro. João 15, versículo 13, Jesus está falando de si mesmo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vou contar para vocês, né, como que a hipocrisia dos líderes é evidente. Uma vez, eu fui convidado a discursar em Madrid. Eu vivi em Barcelona. E outra família foi comigo, com nós, no nosso carro, né, dividimos os gastos. Porque de Barcelona a Madrid são 600 quilômetros. E eu ia discursar na congregação portuguesa de Madrid e ia discursar na congregação portuguesa de Alcalá de Henares, que está ali perto de Madrid. E vou com o meu carro e tinha recebido hospedagem em Betel. Nós solicitamos com meses antes hospedagem em Betel, já que eu ia discursar lá. Tudo bem. Eles concederam para nós hospedagem. Chegando em Madrid, o meu carro acendeu a luz da bateria. Eu, como tenho experiência como mecânico, naquela época não, mas agora eu sei que aquilo era o alternador que não estava carregando, né, a bateria. Cheguei em Betel, eu sei que em Betel, né, tem uma oficina mecânica de carro. Eu queria simplesmente que o mecânico de Betel dissesse assim, pelo menos olhasse e dissesse assim para mim, não, é isso. Que no outro dia eu ia sair, ia buscar uma oficina mecânica para arrumar o carro, porque no domingo, depois do discurso, eu ia ter que voltar para Barcelona, fazer 600 quilômetros outra vez. Então eu falo com o irmão que nos recepciona, digo, olha, meu carro acaba de acender uma luz estranha, eu gostaria que o mecânico de Betel desse só uma olhadinha e falasse para mim o que ele acha que é, porque amanhã eu vou ter que sair para poder arrumar em alguma oficina mecânica. Há um momento, pegou e ligou. O mecânico de Betel disse, não, nós não atendemos, não olhamos o carro de ninguém que é de fora de Betel. Essa foi a resposta que eu tive com minha família. Minha filhinha tinha 2 aninhos de idade, o casal com a gente no carro, acabando de fazer 600 quilômetros para ir pôr em primeiro lugar o reino, fazer 2 discursos em Madrid, pedi para o mecânico de Betel, de Arrauver, Madrid, só dar uma olhada que luz era aquela, porque eu não tinha conhecimento de mecânica na época. A resposta foi, não vou olhar não, porque nós não temos, eu não posso olhar nenhum carro que não seja de Betel. Cristo faria o mesmo. Só é irmão para eles os que viviam em Betel?
Próximo deles era só os irmãos que tivessem carro de Betel? Naquele momento, eu já deveria ter despertado de que isso era uma empresa. Mas como eu era um tonto ao quadrado, como eu era um chupa-dedo, eu continuei ainda sendo escravo dessa máfia nojenta. É isso. Fazer o quê, né? Paciência. Eu tive que aprender na base da pancada mesmo. Gente, se não tivesse acontecido comigo tudo o que aconteceu, eu ia ser chupa-dedo até hoje. Tem gente que só sai a safanão mesmo. O meu caso foi esse. Eu precisava passar pelo que eu passei. Senão, eu não ia sair desse lixão aí. Não ia. Eu precisava passar pelo que eu passei. Senão, eu não ia despertar. Não ia ter jeito. Não ia ter jeito. Vamos continuar a terminar já o discurso desse zumbi aqui. Vamos voltar para aquela noite em que Jesus está em Getsêmani. É muito encorajador ver um detalhe que João incluiu em seu relato, aqui em João, capítulo 16, o versículo 32. Escutem, vem a hora, realmente já veio, em que vocês serão espalhados, cada um para sua própria casa, e me deixarão sozinho. Viu o que Jesus disse aos 11 apóstolos? E em seguida ele disse: Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então Jesus podia sentir como seu pai se importava com ele, e que Jeová não estava longe dele, nem tinha se esquecido de seu amado filho. Com certeza, foi essa proximidade com Deus que deu forças para Jesus durante os momentos em que nenhum humano estava lá para ajudá-lo. Nós também podemos ter certeza de que nosso melhor amigo Jeová vai estar do nosso lado, nos apoiar, nos encorajar e nos fortalecer para enfrentarmos desafios e as preocupações do dia a dia. E também, sempre que uma situação nos deixar ansiosos, vulneráveis ou com medo. Aí. Isso aí. Isso aí. O que vocês acharam? Ele deixou claro que é ser um verdadeiro amigo ou não? O que vocês acharam disso? Para vocês, o que é? O que vocês acham que é um verdadeiro amigo? Na minha opinião, um verdadeiro amigo é aquele que é teu amigo, ainda que não pensem igual. O verdadeiro amigo é aquele que te estende a mão, não porque você compartilha as mesmas ideias, o mesmo objetivo, a mesma religião. Não. Ele te estende a mão porque você é um ser humano e você é seu amigo. Esta organização, o que faz é incentivar as pessoas a quebrar totalmente vínculos que eram para ser eternos, destruir. E ainda tem a coragem de vir aqui o presidente da Watchtower Bible Tract Society falar de amizade. E a gente tem que ver isso aí, comer isso aí e ainda falar que é gostoso. Comigo isso não funciona. Se funciona com alguma pessoa, pois parabéns. Eu sei que com 8 milhões e 700 mil no mundo, que é o que eles dizem, funciona. Desses 8 milhões e 700 mil, pelo menos uns 4 milhões já está mais ou menos desperto. Já. Estão lá dentro simplesmente para manter as aparências. Eu pergunto aqui para o chat. Existe alguém aqui nesse chat hoje, aqui, que está acompanhando e comentando? Existe alguém nesta live em direto que ainda se mantém dentro da organização por medo do ostracismo? Por medo do desprezo que vai receber se disser: eu já sei que esta organização é uma mentira. Por favor, me respondam aqui. Por favor, me respondam aqui. Existe alguém neste chat que se mantém ainda dentro da organização simplesmente por medo de receber o ostracismo, caso se identifique como já sabendo que aquilo é uma mentira? Existe ou não? Tem alguém aqui ainda assim? Se tiver e quiser participar da live, sem aparecer o rosto, eu passo o link.
é só, se alguém quiser entrar e participar, é só falar para mim aqui no meu WhatsApp. Eu quero entrar e dar a minha opinião sobre essa organização. Eu passo o link. Eu passo o link e você pode entrar e dar a tua opinião, não é? E vai ser muito bem recebida. Muito bem recebida. Eu tinha aqui uma folha, deixa eu ver até se eu acho, né? Um momentinho, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para poder ler para vocês, né? Um momentinho. Ó, depois eu acho. Agora eu não vou achar. Eu devia ter preparado antes e eu não estou achando agora. Mas entre as qualidades, né, de um amigo verdadeiro é aquele que te repreende na tua presença, diante de você, em particular ele te repreende, mas diante de outros ele te defende. Ele nunca, um amigo verdadeiro, ele nunca vai te abandonar sem antes conversar com você. Pode um amigo verdadeiro te abandonar? Pode. Se você cometer um crime, se você fizer algo atroz, se você cometer algo que não se pode perdoar. Eu abandonaria. Eu posso ter o melhor amigo do mundo. Se ele abusar de uma criança, eu não quero saber dessa pessoa nunca mais na minha vida. O abandono totalmente. Por mais amigo que ele seja. Mas o amigo verdadeiro, o amigo de verdade, ele não deixa você para depois. O amigo de verdade, ele vê que chegou uma mensagem tua, o antes possível ele vai ler e vai te dar pelo menos uma respostinha para falar para você assim, olha, depois eu te ligo ou depois eu te respondo que agora eu não estou podendo. A pessoa que vê que deixa à vista a tua mensagem vai te responder daqui 2, 3 horas, sem um motivo justo, ele não é teu amigo. Você não é prioridade para essa pessoa. Você, estando no estando, não importa para essa pessoa. Você tem que começar primeiro, e eu tenho que fazer isso também, a nos amar. Para poder amar outros e identificar quem deve estar na tua vida e quem não deve. Eu passei da época agora, eu já passei da época de correr atrás de pessoas. Acabou. Eu agora mando uma mensagem para uma pessoa que eu amo. Essa pessoa me despreza, esquece. Esquece. Mas esquece mesmo. Não vai receber mais mensagem minha. Não vai receber mais. Chega já de estar dando valor para pessoas que estão te ostracizando. Para pessoas que estão tratando você como se você não fosse nada. Com isso, eu não quero dizer que se uma pessoa dessa se arrepende e procura você, você tem que tratar mal. Não. Eu não trato mal. Simplesmente, né, no período mais difícil da minha vida, eu vi quem era e quem não era. E agora eu tenho condições de poder reagir conforme eu vejo necessário com os que não eram. A vida demonstra pra gente quem é e quem não é. Deixa eu mandar aqui o convite para a Conceição, minha querida, que ela quer dar a opinião dela e comentar. Eu acho muito importante que a Conceição participe, né, e que ela diga para nós sobre este assunto. Né? Um momento, deixa eu abrir aqui. A minha querida Conceição Carvalho, minha querida Conceição, minha irmã mais velha, pessoa de um coração limpo, puro e sincero.
Deixa eu enviar para ela. Já está enviado, minha querida. Está enviado o link para você, Conceição, querida. Então, nós temos que fazer isso. Aprender a identificar quem é e quem não é. E pode ter teu sangue, viu? Ter teu sangue não significa ter amor por você. Ter o teu sangue não significa que tem amor por você, não, viu? Tem pessoas que têm o teu sangue que te odeiam e escondem o sentimento. Na minha família, tem pessoas que têm o meu sangue e eu sei que me odeiam. Que prefeririam ver eu morto. Incluindo minhas irmãs de sangue. Pessoas que desejam a minha morte. E têm o meu sangue. Ter o sangue não significa ser amigo nem te querer bem, não. Quem te ama, demonstra que te ama. Quem te ama, deseja o teu bem. Quem te ama, se alegra com a tua felicidade. Quem te ama, se alegra de defender a verdade. Querida Conceição, bem-vinda, minha querida Conceição. Bem-vinda a esta live, uma vez mais a esta live, você é sempre bem-vinda aqui. O que você está achando do que a gente está comentando aqui, querida? Boa noite, querida Adriana, boa noite a todos. E irmanada com essa indignação, mais uma, por ver realmente a hipocrisia, a falta de humanidade desse homem aí, desse poderosíssimo, da mentira, falando sobre a amizade, né? Citando textos bíblicos como se eles seguissem isso. E o que eu queria comentar é o seguinte, sempre tenho pensado nisso. As testemunhas de Jeová, o seu corpo governante, se gabam de dizer que são diferentes das outras religiões da cristandade. A Igreja Católica, as protestantes, as evangélicas em geral. Porque eles são diferentes. Porque eles não falam em inferno de fogo, não propagam esta ideia de tormento eterno. Eles se acham superiores porque não falam nisso, né? Nós aprendemos que a pessoa morre e não vai sofrer lugar algum, enfim, né? Então, eles acham superiores porque não atormentam as pessoas com esse pavor do tormento eterno, do inferno de fogo, e como na Igreja Católica que ainda tem o purgatório, né? Que é um pouco menos ruim, né? Agora eu fico perguntando, algo para a reflexão nossa. Eles se gabam de não ensinar a doutrina do inferno. Ninguém nunca voltou lá do inferno para dizer realmente como foi recepcionado pelo diabo, com o tridente, né? Aquele tridente lá, aquele dente com aquele garfo com 3 dentes, e que esperando a pessoa cair lá para ser atormentado, ainda ser torturado com alfinetado, sei lá o que, furado com aquele garfo, enfim. Agora eu pergunto, existe um inferno que é muito mais palpável, muito mais sentido, que é o inferno do ostracismo, a morte social que é imposta a todas as pessoas. O inferno que Adriano vive, embora agora esteja num outro estágio, mas o inferno que ele vive, que tem marcas eternas, não tem como fugir disso, todos os dias ele se lembra, como tantos outros que não conseguiram nem passar por isso e preferiram abreviar a sua vida. Este é o inferno real, porque o outro pode existir ou não, ninguém sabe. Pode ser uma coisa que não seja real. Seria somente uma manobra para poder segurar os incautos, nessa ou naquela doutrina lá deles. Mas a testemunha de Jeová, sutilmente, impõe um inferno que é real, que é palpável, que não tem como alguém dizer, será que é, será que não é? Não, porque mesmo quem não sente isso na carne diretamente, mas observa o sofrimento de outros. Eu digo a vocês o seguinte, eu não tenho pai, nem mãe, nem filho, não perdi marido, não perdi ninguém para esta seita maldita, certo? Então, eu posso dizer que nesse sentido eu sofro um pouco menos. Eu sofro no sentido de eu me colocar no lugar do outro, de eu procurar ser um tanto quanto empática, certo? Mas eu não sofro o que Adriano e companhia sofrem, de ter perdido entes queridos que eram relação eterna, e que perderam. Então, que inferno pior é esse aí? Quantos primos tem lá dentro
atormentados pela condição de um dia cair no inferno desse? Quantos estão lá também que perderam seus parentes e que vivem no inferno? Será que Carolina, sua filha, não vive no inferno? Vocês tinham uma relação tão boa, né, de pai e filha, de amor. Será que ela também não vive lá no inferno? Mas, infelizmente, a alienação, a PNL é muito forte e até agora ela realmente preferiu ficar lá. É muito difícil também. E agora, então, com o marido que é de lá, fica mais difícil ainda. Então, é o inferno dos dois lados. Então, que superioridade tem essa seita maldita de dizer que os outros atormentam as pessoas com a questão do inferno? Se eles fazem da vida da pessoa um inferno vivo e real. Então, isso tem que ser muito bem dito. Porque as pessoas que ainda pensam em voltar para lá, como eu falei no outro dia, se mudassem algumas regras, se não sei o quê, não sei o quê. Gente, vai continuar sendo manipulado, porque não tem como. Mesmo que afrouxe essa ou aquela situação, a manipulação, o controle vai continuar, porque é uma seita. Mesmo que mude muitas coisas ainda assim, é você estar apostando em algo que não tem conserto. É algo que é diabólico, que já está provado que as bases são diabólicas. Então, é um grito que nós temos que dar realmente para mostrar que ele não tem nenhuma superioridade em relação a isso, só porque não ensinam sobre o inferno de fogo. Ninguém nunca voltou para dizer. Mas o inferno do ostracismo é real, é palpável, é sentido na carne. É uma navalha enfiando na sua carne o tempo todo. Isso é, claro que sim. E é uma coisa que não tem como nem uma pessoa descrever esse inferno que vive. Porque eles não precisam crer no inferno de fogo, eles praticam o inferno atual. Porque dar morte social a uma pessoa, Conceição, é das crueldades mais baixas, mais sujas que pode dar uma organização. Tirar da tua convivência teus pais de 80 anos. E ainda tira de uma maneira que os pais estão achando que estão fazendo correto. Pois é. Seu pai tem que se esconder para ligar para o filho, para reafirmar o amor ao filho. Mas já faz 2 semanas que ele não fala mais comigo, viu? Porque alguém deve ter pressionado lá, ou ele escutou alguma live minha e não gostou. Faz 2 semanas que não fala mais comigo também. O ostracismo voltou. Não sei se voltou por vontade dele, ou se voltou porque outros já eliminaram meu contato do telefone dele também, e muitas coisas estão acontecendo. Se eu chegar a descobrir que estão impedindo ele de falar comigo contra a vontade dele, o bicho vai pegar de um jeito que eles não imaginam. Eu vou com tudo contra essa família minha lá do Brasil. Eu vou com tudo, mas vou com tudo mesmo. Mas sem dó nenhuma. Eu vou com tudo. E eles vão ter que responder na justiça. Eles vão ter que responder na justiça se eu ficar sabendo e conseguir comprovar. Eu estou só tentando ainda. Olha, tem uma pessoa que quer entrar aqui comigo. Deixa eu ver. Deixa eu passar para ele aqui o link também. Vamos ver se ele vai querer entrar. Ele não pode pôr a câmera, mas olha, a câmera é você que controla, hein? Assim que se você entrar com a câmera, não sou culpado eu, hein? É você que controla. Você tem que ativar o áudio e desconectar a câmera. E aí entra, hein? Porque eu não controlo isso, é você. Deixa eu convidar a Conceição um momentinho, tá bem? E... Tá enviado o link. Então, Conceição, é uma coisa tão complicada, mas você viu a notícia que eu dei aqui no começo, Conceição, sobre essa família que eu tinha colocado dentro? Sim, sim. Que era seu irmão, afirmava que era seu irmão, que era seu... Era você tudo. Lembra quando eu comecei o canal, que eu falei, eu tenho uma dor no meu coração de uma família que eu coloquei lá dentro? Você lembra disso? Lembro sim, com certeza. Pois a família despertou, Conceição. E não despertou porque viu meu canal, não. Despertaram porque se deram conta de que tem coisas que são evidentes, né? Foi a notícia que o nosso querido deu ontem, aí não foi? Que acabou dando até o nome. Que maravilha. Mas hoje, o Júlio falou comigo, falou, Adriano, pode falar meu nome, não tem problema nenhum, não. Pode falar meu nome, pode ler minha carta. Ele falou, pode ler a carta que eu mandei de dissociação, pode ler ela se você quiser, que eu não tenho problema nenhum, não.
me mandou hoje vídeos, mensagens, recuperou uma amizade tão bonita comigo. Quando ele descobriu que eu tinha um canal, ele ficou super feliz. Super feliz. Ai, E eu recuperei um irmão para mim, mais que um irmão de sangue. Eu não tenho essa maldade no meu coração, sabe, Conceição? Mas uma coisa que me dói muito é saber que tem pessoas na minha família que sabem que eu estou falando a verdade. Eles sabem. Eles me conhecem. Mas mesmo assim, para não perder o clube social, eles viraram as costas para mim. E não tem coisa que te dói mais que isso, né? E essa organização se vale do ostracismo para tentar destruir pessoas. Pois é, porque a gente vê assim, são duas classes. Tem a classe daqueles que foram inicialmente vítimas, mas que hoje são vítimas e cúmplices. Ao mesmo tempo, são vítimas, mas cúmplices, ficaram como cúmplices. E tem aqueles que são apenas vítimas. Então, pessoas que sabem tudo, mas continuam fazendo a lei da boa vizinhança, por assim dizer. Porque é diferente de alguém que é pimo, porque ele está lá dentro, fingindo que está lá, mas ele não está colaborando com nada. Ele não está levando adiante as coisas, ele não está no campo falando as coisas que o corpo governante manda, ele está participando do mínimo de uma reunião, ele não está lá segurando aquela bandeira, ele não está vestindo a camisa. É diferente de alguém que está lá, mas ele não é pimo, ele é, posso dizer, um covarde, porque ele continua defendendo e levando adiante todos os ensinamentos, porque ele está olhando só para o próprio umbigo dele, ele não quer perder o círculo, o convívio, né, o círculo social, uma série de coisas. Então, mesmo sabendo de toda a perversidade, ele continua lá dentro e defendendo com unhas e dentes e falando mal dos que saem. Falando mal dos que saem, demonizando os que saem. Então, aí é diferente. Esses são realmente cúmplices. Porque, como diz assim, tem que ter muita coragem, tem que ter muito caráter para ser um Adriano e companhia. Não é qualquer um, não é para qualquer um. Não. E uma Conceição tem que ter muita coragem de pôr a cara e falar abertamente aos quatro cantos as verdades, que eles não gostam, hein? Eles atacam as pessoas que expõem as mentiras deles, né? E eu tenho aqui na Espanha a liberdade total de falar que, para mim, eles são uma seita destrutiva. E se são destrutivos, o que é que eles destroem? Uma pessoa que destrói não é boa pessoa. Não é. E vai então, no lugar mais sensível, lugar mais doído, entendeu? Falam com um rolo compressor em cima do que há de melhor, de mais sagrado. A família, gente, pelo amor de Deus, sinceramente. Então, voltar para um antro desse, não tem como passar por cima de tanta coisa, não tem como. Por mais que eles mudem isso, aquilo outro, não tem como. Não dá, né? Não dá para... A única coisa que eu penso é o seguinte, é que muitos deles... até sabem, por exemplo, eu lá, né, a minha família mora em Marília, e Marília é uma cidade grande já, tem 240 mil habitantes, mas minha família é muito conhecida dentro das Testemunhas de Jeová. Sim. E a congregação que vai, né, minha família, tem uma congregação central que vai muitos membros da minha família nessa congregação. E meus pais estão em outro bairro, mas também tem familiares lá se reunindo com eles. Reconhecer que esta organização, agora mesmo, meu pai com 80 anos, minha mãe, reconhecerem que estiveram no engano e declararem isso, eu acho que não é nem saudável. Porque com 80 e poucos anos, eles iam ser ostracizados. E essa organização e esse povo é desumano. Eles ostracizam, eles querem ver a morte de quem abandona a organização. Eles querem ver a morte da pessoa. Eu digo a você o seguinte, a minha mãe, como eu já contei, minha mãe era super, hiper bitolada, ela era uma vítima, assim, grau elevadíssimo, aquilo era tudo para ela. Então, se minha mãe estivesse viva hoje e ainda com alguma lucidez, eu jamais faria o que eu faço hoje aqui. Porque eu sei que eles são tão perversos que, para me atingirem, ele mostraria uma live que eu estou participando para minha mãe, entendeu? Eles não mederiam esforços. Parentes mesmo, meus e pessoas que não são parentes, fariam questão de mostrar para minha mãe o que eu estou fazendo, para minha mãe morrer e eu ainda ser culpada da morte dela. Então, se eu estivesse viva e lúcida, eu não colocaria a minha cara aqui. Mas como eu não tenho essa coisa maior, que parente meu, que é meu irmão, que é ancião, etc., ele lá e eu cá, enfim, tudo bem.
tá tudo certo também, entendeu? Eu não vou me curvar, não vou voltar para isso, para esse antro. Então, para mim, não faz pouca diferença. Mas a minha mãe, por exemplo, que era super, hiper, mega fanática, eu não estaria aqui. Porque ela já teria mais de 90 anos. Então, eu não seria a causadora da morte da minha mãe. Entendeu? Então, no caso de uma pessoa já com certa idade, realmente é melhor que fique lá. Agora, o pior é que os mais novos continuam a manipular essas pessoas idosas, entendeu? Como no caso, manipulam seu pai e a sua mãe para lhe atingir. Não é nem para protegê-los, é para lhe atingir. Você não estava nem mais tomando remédio, mas você voltou a tomar remédio. Nós podemos entender que foi depois que seu pai começou a falar com você e agora, há 2 semanas, ele não fala com você. Então, você voltou a tomar remédio. Se você tiver tido uma ideia, tiver tendo uma conclusão errada, você me diga, mas você não estava mais tomando remédio. Você dizia isso. Então, isso lhe atingiu um pouco mais. Entendeu? Então, eles fazem tudo para atingir aquele que saiu. Ele quer realmente que a pessoa morra de todas as maneiras, ou de qualquer maneira. Eles não aceitam. Eles são psicopatas. E os seus bonequinhos de luxo, os seus soldadinhos de chumbo, os seus apoiadores fazem exatamente o que o corpo governante querem. São desensibilizados, desumanizados e não aceitam. Quem é apóstata não vai ter salvação para ele, nem nesta vida, nem na que há de vir. Todo e qualquer outro pecado para eles é perdoado. Mas esse aí não tem perdão. É pior do que pecar contra o Espírito Santo. Isso é fato. Sim. Olha, uma pessoa que passa dos 80 anos de idade, né? Ele já a qualquer momento, você sabe que a nossa geração, uma pessoa passou de 80, 85 anos, ele, em qualquer momento, a vida dele pode deixar de existir, não é? Mas eu tenho certeza absoluta que por ter descoberto a verdade e falar a verdade, quando isso acontecer com um dos meus pais, ainda vão me culpar. Pois é. Ainda me culparão. Terão a crueldade de me culpar. A crueldade é tamanho. Sim. Terão, eu já sei disso. Eu já sei que isso vai acontecer. É isso. Mas paciência, o que a gente vai fazer, Conceição? Se lutar contra o satanismo, é muito complicado. É muito complicado. Uma organização satânica realmente é muito complicado. Então, você tem que, como diz assim, ir comendo pelas beiradas com relação aos seus pais, porque realmente você ainda pode ser rotulado como sendo causador do mal-estar deles, ou enfim, entendeu? Você tem que ainda saber como vai lidar para que você ainda não entre nesse jogo deles e você piore a sua saúde mental, entendeu? Então, é melhor não bater de frente com relação aos seus pais. É muito doído. Não. Olha só, olha aí o Tricolor ajudando o canal. Muito obrigado, Tricolor, um beijinho. Aí, Tricolor, obrigado pelo patrocínio, querido, pela ajuda ao canal. Um beijo no teu coração. A pessoa não quer entrar, não vai entrar? Eu mandei, ele disse que tudo bem, mas até agora nada. Deixa eu perguntar se ele vai entrar. Aí. Vamos ver. Senão, a gente vai se despedir. Tá, mas antes disso eu queria contar uma historinha verdadeira, né? Eu só conto histórias verdadeiras, para relaxar um pouquinho. Quando eu sou uma pessoa solteira, né? Solteirona, né? Porque depois dessa idade eu sei solteirona. Aí eu me inscrevi nesses canais de relacionamento. Para conversar, conhecer alguém, de repente conversar, coisa que não podia fazer quando estava na seita, não podia olhar para ninguém de fora. Aí hoje me dou ao luxo de me inscrever e tal, para conversar. Ainda não acertei ninguém assim, só conversa. Mas enfim, aí um dia lá, uma pessoa. Agora você tá falando para um monte de gente, vai ter gente que vai se candidatar, hein, Conceição? Vai ser. Aí é o seguinte, Adriano. Eu vou montar um canal, Namoro na Apostasia. Para toda idade, de novinho a velhinho. Aí é o seguinte. Aí eu comecei a conversar com o cidadão, primeiro contato. Sim, aí tem lá a foto, no aplicativo, tal. Quando eu olhei a foto no aplicativo, eu achei um lugar meio familiar. Aquela estrutura metálica, aquela coisa assim, estrutura metálica assim, né? Esse lugar parecido assim, tal. Mas como galpão, auditório, são todos com aquela estrutura, você já vai vendo onde eu vou chegar. Vai sabendo. Aí depois eu vi que a pessoa estava com um crachá, né? Aí eu digo, não,
Não, 1000 vezes não, não é possível. Aí, resumo. Aí, viu o crachá ali, via assim as cadeiras, tal, tal. Puxa vida, parecendo que isso aqui é em Camaçari. O salão de assembleia é em Camaçari. Mas fiquei quieta, né? A pessoa mandou a foto lá no Congresso, na Assembleia tal, no aplicativo. E aí, quando ele mandou o telefone, aí eu mandou o telefone e eu liguei, né? Ele interessado, ligou, não sei o quê, começou a conversar. E aí nós começamos a conversar, eu perguntei sobre filhos, tal. Ele falou assim, eu tenho só filho, tenho filho, não tenho filha. Mas se eu tivesse uma filha, eu colocaria o nome dela de Rabi. É um nome que eu acho bonito. Rabi é um nome que eu acho bonito, mas que foi de uma mulher que foi uma prostituta. Aí eu falei assim, eu conheço essa história. Conheço essa história de Raabe, tal. Mas você tem que olhar, fulano, que Raabe, embora tivesse sido uma prostituta, mas ela tá mencionada na Bíblia como uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher que escondeu os espiãs, não sei o quê. E ela foi antecessora de Jesus Cristo, que ela passou a ser mãe de Obed, avó de Jessé, não sei o que lá de Davi, enfim. Comecei a falar. Aí você, então você conhece coisas da Bíblia? Ele pegou assim. Eu digo, conheço algumas coisas da Bíblia. Eu falei assim, né? Aí ele falou assim, e você? Ele falou assim, eu conheço muita coisa da Bíblia, que eu sou de uma associação, não sei o quê. Que associação? Aí ele falou assim, eu sou testemunha de Jeová. Eu digo, rapaz, você é testemunha de Jeová e está num site de aplicativo de namoro? E por que você colocou um cruz? Eu falei assim, porque eu conheço pessoas da sua religião e que sei que não pode namorar com ninguém de fora. E você está num site de aplicativo? E eu já fui até nesse salão lá em Camaçari, já fui convidada uma vez, falei para ele, joguei o meu H para ele, fui convidada uma vez, e eu olhei essa estrutura, eu achei parecida essa foto sua com o crachá e tudo. E cá, você é testemunha de Jeová mesmo? Ele falou assim, sou. Você é ativo? Sou testemunha de Jeová. Penso até em ser pioneiro. Estou querendo uma pessoa. Eu digo, e quem sabe estou gostando de você, assim, nosso papo, você é uma pessoa inteligente, você precisa me elogiar. Eu falei assim, eu digo, olha, meu querido, só que tem um porém. Você que é testemunho de Jeová, conhece aquele texto que fala assim, Paulo falou, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Agora eu vou parafrasear esse texto. Eu não quero me pôr em julgo desigual com testemunha de Jeová. Falei para ele. Eu não quero me pôr em julgo desigual com testemunha de Jeová. Mas por que? Eu digo, olha, eu vou abrir a real para você. Aí falei para ele, fui 52 anos, falei tudo. Falei lá, contei o beabá assim mais ou menos. Tudo que eu não quero na minha vida é estar junto de uma testemunha de Jeová. Agora eu lhe pergunto, fulano, você falou que não tem nada demais, que a vida é sua. Você me apresentaria a seu ancião lá, um deles? Como me apresentaria? Aqui é minha namorada, aqui é minha futura esposa. Como você ia me apresentar? Porque ele falou para mim assim, mas você não é desassociada. Você falou que não sabe se foi desassociada ou não. Eu digo, para mim isso não muda nada. No meu coração e na minha mente, eu deixei essa seita há mais de 3 anos. Então, só um anúncio lá ou não, para mim não muda nada. Mas ele quis dizer o seguinte, se eu sou inativa, se eu não fui desassociada, se eu sou inativa, existe a possibilidade de voltar. Ou então, não vai ficar tão ruim me apresentar como inativa. Eu digo, não, se você me apresentasse como inativa, eu falaria em cima, olha, eu não sou inativa, eu sou uma desassociada no meu coração, na minha mente, e eu sou uma apóstata, com todas as letras, sou apóstata do corpo governante. Se você teria coragem, você ia pagar essa zanga, você ia pagar esse BO. Não, mas você sustenta isso, fulano, que você ia me apresentar lá, o seu irmão, quando encontrasse o seu povo, que você está namorando com uma pessoa que é uma apóstata. Conceição, você tem o contato dele, não tem? Não tenho, quer dizer, eu posso até descobrir, né? Porque eu não quis nem ficar fazendo papo mais com ele. Você tinha que passar o link dessa live para ele. Porque eu fiquei olhando a disfarçatez dele, porque eu pensei até que ele fosse um inativo, mas uma pessoa que quer ser pioneiro e quer se relacionar com uma apóstata, veja como ele não leva a sério, muitos estão lá enrustidos assim, mas ele não é nem um primo, porque ele falou assim, eu falei assim, você conhece o vídeo da Corte Real Australiana? Posso mandar para você? Pode mandar, eu até vejo, as coisas, mas a mim não muda nada. Quer dizer, é uma pessoa que está cauterizada. Ele quer viver nos 2 mundos, entendeu? Então eu disse a ele que eu não vou me colocar em julgo desigual com o testemunho de Jeová.
de mentiras, um poço de mentiras. Assim, Isso quando é. eu falei para ele que não dava certo, antes de falar para ele que eu era ex-testemunha, ele falou assim, já sei porque você não vai querer namorar comigo, é porque eu sou testemunha de Jeová, e aí a gente não vai poder fazer sexo. Porque para eles é só a questão do sexo. A prostituição espiritual não é nada para eles, entendeu? Eu sei, alguns já me disseram isso, é porque realmente a gente vai poder só depois do casamento, essa lorota que eles falam. Então, para eles, isso aí é o que é o pior. Agora, ficar se prostituindo espiritualmente, para eles tá tudo bem, entendeu? E aí eu falei assim, não é questão disso, não é questão que eu não tenho como conviver com alguém que é testemunha de Jeová. Depois que eu descobri tudo, Lógico. não quero nem passar perto. Muito menos estabelecer um vínculo com uma pessoa dessa. Então, eu não vou me pôr em julgo desigual com testemunha de Jeová. Conceição, mas vamos falar a verdade, esse é sortudo, hein? Não, é muita sorte. É muita sorte. Quanto mais você reza, mais assombração aparece. Eu digo, pelo amor de Deus. Justamente agora, mas foi bom para ver como eles andam nos sites, dando uma de não sei o quê. Eu falei assim, com todas as irmãs lá, balzaquianas, novas, velhas, que ele disse que tem 55 anos. Eu digo, mulher de todas as idades lá dentro, e você vai procurar cá fora, no mundo de Satanás? Conceição, você devia ter começado um namoro virtual com ele, sabe? Conceição, aí você falhou. Você devia ter começado um namoro virtual com ele, Conceição. Fazer ele acreditar. Aí, falar assim, é o seguinte, tem uma coisa que eu queria fazer com você um dia, porque tem um grupo de pessoas aí que a gente se reúne todo dia. E eu queria que você participasse. E aí você vem aqui em casa que a gente entra junto no programa aí, você vai gostar muito. Aí você ia abraçadinha com ele aí, ó. Você ia mostrar a carona dele aqui, assim, para a congregação dele. O pior é que eu sei até a congregação dele, quer dizer, se eu procurar, eu vou achar, porque eu sei qual é o bairro, né? Eu sei o nome dele. Mas na hora, aquela velha história, eu vi assim, eu fiquei tão indignada de ver como uma pessoa que se diz que ainda quer ser um pioneiro e quer formar aliança com um apóstolo. Veja como eles levam a sério as coisas. Uma farsa. Ele começou a achar que, como você conhecia esse testemunho de Jeová, ele começou a querer mostrar para você assim, olha, eu posso ser até pioneiro, não sei o quê. Porque essas coisas para os bitolados tem valor. Exatamente. Tem valor. Só que eu sou macaca velha escolada, comigo não rolou. Aí eu, como tenho um pavio curto, não alimentei a coisa, entendeu? Aí ele ficou mandando mensagem vários dias, eu peguei e bloqueei a pessoa, né? Não quis mais papo. Senti assim aproveitando uma pessoa se falsa. Aproveitando a oportunidade, pessoal, aqueles que já não são tão bitolados, que já estão livres mentalmente, que sejam pessoas sérias, que pessoas que têm uma certa idade já assim, que queiram viver também, tem esse detalhe. Que queiram viver, não vem bagaço, não, porque a Conceição está muito viva. Assim que só assim eu dar depois dessa live pesada, terminar rindo. Inscrevam-se aqui no canal do Adriano, que eu primeiro vai ter que passar pelo filtro, que eu vou fazer umas perguntas. Ai, meu Deus do céu, mas não é possível. Ai, só assim vou dar risada agora, viu? Tem uns 2 meses. Tem uns 2 meses isso. 2 meses, tem? Faz 2 meses que aconteceu isso. Pois assim que nada, gente, olha, eu fiquei feliz de terminar a live dessa maneira, né, que a gente deu um pouco de risada, embora esse discurso desse cara aí me deixou de... E entrou uma aqui, esse cara aí tá fora das casinhas, não sei o que, não sei quanto, esse daí, não sei, me criticando aqui. Ô, pessoal, vocês que saem aí todos de azulzinho o nome, vocês são moderadores do canal. Quando vocês perceberem um chupa-dedo ofendendo e fazendo qualquer coisa, automaticamente vocês eliminam do canal, viu? Elimina. Só não elimina pessoas que vocês veem que estão aqui todo dia, que estão... que estão com dúvidas, né? Pessoas que entram ofendendo, xingando o canal, ou a mim, ou a qualquer um aqui, elimina na mesma hora. Nem pense. Elimina fora. Aqui a gente não leva para a comissão judicativa nem para a sala B, não. A gente elimina na hora mesmo. Não, e é perante muitas testemunhas. Não é aquela coisa escondida lá, não. Muita gente vendo. Aí.
Olha, É na hora, mas com muitas testemunhas. olha, Lana. Eu quero encontrar o namorado também, Adriano. Olha só, olha aí, tá vendo? Muito bem, Lana. Olha, Vamos gente, que vamos. aqui, vai dar namoro. É o programa que eu vou iniciar, vai dar namoro. Adriano Faro. Ai. Assim que, ó, você que mora aí perto da Bahia, você que é um homem que não é bitolado religioso, você que também não. Que seja trabalhador, seja um homem que saiba se valer por você mesmo, não pensa em encostar na Conceição, não pensa também não. Eu vou ser padrinho desse casamento. Assim que, ó, Pois é. Um homem respeitoso. Vocês estão vendo que ela é uma baiana retada. Você se prepara. Assim, e a Lana também está aí no pedaço. Pois vamos. A Lana já falou que vai ter que chegar junto aí, porque a Lana está procurando namorado também. Então vamos. Vão aparecer vários agora, várias candidatas e candidatos. Pois é, vamos lá. Olha, Adriana, gente, a voz dos que não falam, a voz dos que não se calam, como disse a nossa querida Célia. Adriano, casamenteiro. O casamenteiro. Olha, gente, Conceição, muito obrigado, querida. Pode deixar aí uma mensagem pro pessoal. De namoro, não, deixa uma mensagem. Pois é, falando sério agora. Pois é, gente, então, mais uma vez, esses discursos, essa análise feita por Adriano e os outros também ativistas, serve para nos ajudar a enxergar a realidade, o que está nas entrelinhas, e que às vezes nem é só nas entrelinhas, está diretamente falado, está escancaradamente mostrado, e as pessoas estão com dificuldades para ver. Porque, infelizmente, está dominado pelo medo, está dominado por aquela emoçãozinha lá dentro, de amor à torre, de amor a não sei o quê. Então, nós temos que ter amor a Deus, a Jesus Cristo, e a verdade. Isso aí vai nos libertar. Então, esses discursos são importantíssimos que eles sejam passados aí, com essa nova ótica, com essa nova visão, para que a gente não continue ouvindo o canto da sereia, o canto de alguém que está nos levando para o abatedouro, entendeu? Esses aí são anúncios, avisos, para sempre estarmos alertas, vigilantes, trabalhando e sendo felizes. Muito mais felizes do que fomos antes, porque agora nós temos essa liberdade para olhar, para ver, para discernir, para refutar, para aceitar. Enfim, nós somos livres para caminhar. E antes de nós estarmos atados, hoje não, hoje nós somos livres. E para que cada vez mais a gente se fortaleça nesse caminho da verdade que é de Cristo. Isso é. Obrigado. Olha aí, irmã Conceição. Eu também estou procurando, mas até hoje nada. Aí, pronto. Somos três aí, tá vendo? Ó, que o Jensen Grant disse: Lana, sou servo ministerial, mas estou fora da JW, serve? Pronto, aí, a Lana já está encontrando uma aí, a Gretchen Jensen. Pronto aí, ó. Imagina se o Jensen é servo ministerial, hein? Olha lá, hein? Cuidado, hein? Não serve mais. Pois é. Olha, gente, quero dizer a vocês que para mim é um prazer estar aqui a cada dia. Cada dia aqui, sempre mais de 100 pessoas aqui, sempre em direto. Obrigado pelo apoio que vocês dão. Inscreva-se no canal. Nós estamos chegando aos 6 mil. E eu vou sortear uma camiseta, hein? A hora que chegar aos 6 mil. E assim a gente vai continuar, né, crescendo e levando bom humor, levando informação, levando seriedade quando é necessário, para todos aqueles que se encontram aí, né, desprezados devido ao ostracismo praticado pelas Testemunhas de Jeová. Assim que todos vocês sejam bem-vindos sempre, né? O Tricolor diz aqui. Adriano, agora já era. Vai ter que fazer live do Love's Live. Olha, a próxima... Você lembra que nós fizemos uma live de show musical aposta, não foi? Uhum. Pois agora vai ser outra live de show musical
Música internacional romântica. Romântico, pronto. Oh, a minha praia. Assim que a todos vocês, família querida aqui do canal, recebo o nosso abraço, nosso carinho. Que tenham um final de sábado fantástico. Amanhã estaremos juntos e vamos analisar mais uma denominação religiosa amanhã, em comparação com as testemunhas de Jeová. E assim que recebo meu abraço, meu carinho, da Conceição também. E o rapaz que entrar falou para mim que é na próxima live. Nessa hoje ele não vai poder entrar, não. Assim que a todos vocês, Júlio César Nideral e sua esposa e as 3 filhas, um beijo no coração de vocês, família querida. René Show, um beijo, querido, obrigado por estar aí. E a todos vocês, recebam do mais profundo da nossa alma um beijinho no teu coração e até amanhã na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.